Pessoal, boa tarde. Sou o professor Carlos Lucena, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. E nós, tal qual previsto no cronograma do curso de Políticas de Gestão da Educação oferecido para as licenciaturas, debateremos as relações entre o Banco Mundial e a educação. Esse tema vem com uma somatória de um conjunto de discussões que nós realizamos que tem como referência as transformações no mundo do trabalho, as políticas educacionais e seus impactos na formação de seres humanos, né? Um período que nós vivemos hoje que é crítico, vamos pôr assim, né? Um, Esse vídeo ele se desenvolve em um período que a pandemia está em curso, né? No Brasil, mais de 130 mil mortos, né? Um número assim lamentável, né? E que, mas que se soma, propriamente dito, a essa discussão a uma interpretação que se tem no sentido de se problematizar e de tentar se responder algumas coisas para assim, olha, mas de onde vêm as ideias, né? Isso é talvez um dos grandes desafios que se põe, né? De onde vêm as ideias, não é? Quais projetos de mundo que estão em disputa, onde que se quer chegar com o incremento do processo de formação humana, né? Quais são os debates que estão postos em nível nacional e em nível internacional, qual a relação que se tem entre o centro e a periferia do capitalismo, e um elemento que eu penso que é importante a se debater, né? O próprio papel da educação enquanto percussora do processo de construção não só da ciência como da tecnologia, né? E qual o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho? Vejo eu que esse é um grande desafio posto, né? Um, é uma dimensão que não se apresenta como neutra, muito pelo contrário. Ela é palco de um alvo de disputas, ela é um palco que se entende enquanto um processo de cunho político. Né? Isso é essencial para nós compreender. Né? E quando a gente analisa o Banco Mundial, essa questão que eu dizia para vocês, olha, de onde que vêm as ideias, né? Dentro da sequência que a gente tem dado no curso até agora, né? Debatemos a própria concepção neoliberal, o que pensam os neoliberais sobre a educação, debatemos princípios da mundialização e da globalização, debatemos até então as principais transformações que se deram nas formas de organização produtiva do capitalismo, né? A transição do Fordismo ao toyotismo, né? Debatemos as grandes crises dos anos 70 e dos anos 80. E esse tema, ele se soma, propriamente dito, a um processo, assim, olha, o Banco Mundial, ele é um dos grandes interlocutores, ou talvez um dos agentes principais, que apontam diretrizes em âmbito internacional que proporcionam interpretações que se dão ao próprio projeto de cunho neoliberal. Tá? É por isso que eu dizia para você, assim, olha, mas de onde vêm as ideias? Né? O Banco Mundial ele é entendido dentro de uma concepção de mundo. Né? E o Banco Mundial ele foi criado dentro de como desdobramento do acordo de Bretton Woods que se deu após o final da Segunda Grande Guerra Mundial, que criou tanto o Banco Mundial como o Fundo Monetário Internacional. Nós falamos sobre isso, especialmente na análise da construção das crises dos anos 70, mas é importante perceber o seguinte, tá? Que tanto o Banco Mundial como o Fundo Monetário Internacional, a partir do processo que se deu
porque eles foram criados, vamos pôr assim para ser um pouco mais claro, dentro de um contexto de reconstrução da Europa, né? No cenário de destruição do pós-guerra. E em estudos sobre ambas as instituições, né, elas foram criadas a partir do controle estadunidense, e o controle estadunidense manifesta, inclusive, em termos das cotas. Né? Você tem um debate muito forte nesse sentido, que se estende à própria Organização das Nações Unidas, né? Que apontam para ver quem é que controla, quem é que tem mais peso nos votos, né? E quem controla, propriamente dito, dá o tom. Isso é importante perceber o seguinte, que quem dá o tom aponta uma diretriz pensada para o futuro, não só da economia, como a política da humanidade, a partir de um conjunto de diretrizes que acabam por favorecer grupos em detrimento de outros grupos. Isso é fundamental se entender isso, né? É um processo que se põe, que se dá na busca de um controle, por que não dizer, inclusive, geopolítico em âmbito internacional. Então, o que acontece? Quando a gente mergulha nesses estudos e observa desde o processo da sua criação até o movimento que se pôs das grandes crises econômicas com sérios impactos políticos, sociais, como nós já debatemos, essas estruturas elas vão mudando de atuação, né? Eu, eu cheguei a desenvolver estudos sobre geopolítica do petróleo, né? E a gente observa muito bem isso, né? Como que o fundo, que esses dois, tanto o Banco Mundial como o Fundo Monetário Internacional, quando se deu o processo de crise propriamente dita, né, eles passam a ter a ser um elemento fundamental que vai orientar a saída do processo de crise que se dava em âmbito internacional, e por serem controlados especialmente pelos Estados Unidos, apontando diretrizes que beneficiassem, né, não só os Estados Unidos, como também os países que estavam vinculados, ou aquele que chama dos países do centro do capitalismo. Quer dizer, essa mudança de orientação, vamos falar nesses termos, né? Ela ocorreu principalmente no processo que se desenvolveu de tentativas, de ações concretas para a superação da crise, que se desenvolveu na perspectiva que garantisse que aqueles países que estivessem que até então estavam na periferia, que eles continuassem o pagamento dos juros da dívida externa. Porque é lógico que quando você pensa uma crise aí em âmbito internacional, a crise ela é pensada, ela é posta a partir da realidade socioeconômica dos diferentes países. Então, quando a gente analisa essas duas instituições, né, você vê na segunda metade dos anos 70 a mudança de atitude, inclusive, do Fundo Monetário Internacional. Né? O Fundo Monetário Internacional, ele inclusive, pratica condições de empréstimos diferentes para países do centro e para países da periferia. Mesmo na periferia, né, quando se analisa historicamente as condições que foram impostas ao Brasil e ao México, elas foram também diferentes, né? Talvez pelas condições que o México oferecia na relação com os Estados Unidos, né, dos seus impactos sociais,
né? É o processo que se deu da perca dos jazidas de petróleo impostas ao México, tá? Do endurecimento que se deu, propriamente dito, das condições que seriam postas para concessão de empréstimos, né? Era muito comum no final dos anos 70 e principalmente no início dos anos 80, o surgimento as missões do FMI que faziam visitas, né? O Brasil passava um processo extremamente complicado, né? O final do governo civil militar, o Brasil em 1982, principalmente, chega à beira do quebra de caixa, né? O Brasil estava totalmente quebrado. E você tinha e ali ocorria um processo propriamente dito, e é importante a gente entender bem essa conjuntura, um processo que se punha de reconstrução em nível internacional e um processo que partia da premissa para se superar a crise que estava instaurada, era necessário endurecer a relação entre o centro e a periferia, criando condições para que a periferia continuasse os seus pagamentos, né? Não foi ao acaso que especialmente nos anos 80, né, ocorreram dois grandes planos capitaneados, o qual o FMI fez parte deles, né? O plano Baker, né? Que previa a concessão de novos empréstimos em pagamentos talvez em um menor prazo, que fracassou em nível mundial, e o plano Brad, né, se eu não me engano, na segunda metade dos anos 80, né, que no Brasil, que o Brasil vai assinar apenas em 1994, tá? Que colocou os fundamentos que levou à construção, inclusive, do Plano Real, né? O Plano Real ele foi elaborado a partir dos fundamentos do Plano Brad. Mas, paralelamente a isso, nesse movimento de recomposição em âmbito internacional, tá? A própria dimensão do público e do privado ele se repensa, né? Porque você tem como resposta proposta em face à crise, tal qual a gente conversou, né? Você tem ali ocorre-se um movimento, vamos pôr dessa maneira, ao qual a redefinição das relações de força que se davam em âmbito internacional, elas são transformadas, né? Até então, com o receio, como a gente já discutiu no curso, com o receio das mudanças internas, oriundos de possíveis mudanças no modo de produção e política que pudesse desestabilizar a relação proposta imperante da Guerra Fria, isso vai se modificando, né? E vai se modificando por quê? Porque, contraditoriamente, e lembro que já disse isso para vocês no curso, contraditoriamente, a retomada do mercado ela implicou na expulsão de agentes, né? E expulsão de agentes, especialmente de agentes que se fortaleceram na periferia do capitalismo, com empresas de cunho estatal que concorriam também em nível internacional. A ideia que se punha era uma dimensão de se criar condições expressas pelo Fundo Monetário Internacional, expressas na perspectiva das privatizações como garantia para a concessão de novos empréstimos. Tanto é que, no caso do Brasil, quando se analisa esse movimento, você percebe que os primeiros processos de privatização no Brasil, é lógico que foram processos de privatização mais brandos, eles não se deram na década de 90, mas sim se deram na década de 80. Só que com uma diferença, né? Que na década de 80,
as empresas estatais que foram vendidas, que não eram empresas estatais de grande porte, mas elas só poderiam ser adquiridas por grupos nacionais. É diferente da orientação que se deu nos anos 90, né? Quando o processo de quebra de monopólios, de privatização de empresas estatais, elas se deram em um movimento propriamente dito de incursão em nível internacional. Então, você teve, o que se deu nos anos 80 foi a entrada de grandes empresas internacionais, como no ramo das telecomunicações, por exemplo, a Telefônica, né? A venda da Telesp, né? É, é, a rediscussão da Embratel, tá? A venda da Vale do Rio Doce, enfim, a quebra do monopólio estatal do petróleo. Então foram fases. Eu, em um estudo que fiz sobre o movimento do neoliberalismo na América Latina, quando analisava o Brasil, apontava que a década de 80 foi uma espécie de um processo de formação embrionária, né? Um neoliberalismo de cunho embrionário que se pôs no país, que as sementes foram lançadas nos anos 80, mas que elas ganharam corpo nos anos 90. Ora, quando nós analisamos o próprio texto em questão que a gente aqui debate, né? E a gente observa que você tem ali logo no início, tá? Quando a Marcela Pronco, que faz uma análise, na meu ver, brilhante nesse texto, começa a ver os embates que se tinha, principalmente ali do Banco Mundial e a Unesco, a gente começa a perceber, propriamente dito, tá? Que essas dimensões elas se dão no intuito da busca propriamente dito de controle, tá? Você tem um processo posto em uma dinâmica internacional tal qual eu apontei no início dessa fala, que tinha a ver com o controle, inclusive, das decisões que estavam postas em nível internacional. Por quê? Tá? Porque, se por um lado o Fundo Monetário Internacional ele atua como um agente propriamente dito, impondo condições objetivas para que novos empréstimos fossem concedidos em economias que estavam falidas, o Banco Mundial ele começa a agir no intuito de impor diretrizes. E esse é um elemento que ele é fundamental para a gente entender a discussão em questão. Ele impõe diretrizes. E entre as diretrizes que são impostas, né, você tem ali a realização do acordo de Jontien, que apontou as diretrizes para a educação, enfim, né? O Banco Mundial passa a entender que, dentro dos pressupostos teóricos propostos pelo neoliberalismo, por isso aquela dimensão da junção de um conjunto de elementos que se apresentaram como respostas à crise que estava posta nos anos 70, a dinâmica, vamos dizer assim, entre o neoliberalismo, a transnacionalização do capital, o toyotismo, o Banco Mundial passa a apontar premissas de forma objetiva, rediscutindo a dimensão do Estado, a centralidade do Estado. E aí o embate que se põe, ele se dá na perspectiva do próprio entendimento do sentido do Estado, da centralidade do Estado, tal qual a gente discutiu lá no projeto neoliberal, né? Quando a gente debateu, especialmente
no pensamento do Hayek, exposto em O Caminho da Servidão, em um outro momento da obra, que eu disse para vocês que fiz tradução da obra do Hayek, especialmente expressa ali na teoria dos fenômenos complexos, né? Onde o Hayek se desdobra, já se aproxima do neopositivismo de Karl Popper. Né? E a dimensão que se punha entre um rompimento era a rediscussão do papel do Estado. Tá? Não é que o Estado, propriamente dito, ele deixaria de existir. Né? Isso a gente conversou em sala de aula. Mas o Estado, ele passaria a agir de uma forma ao qual ele criaria as políticas públicas para que você tivesse uma abertura em âmbito nacional para a ação de forças internacionais. Quando a gente faz essa afirmação, quer dizer, nesse sentido, essa abertura, e o Banco Mundial foi muito claro nisso, especialmente no seu relatório escrito em 1997, fala assim, olha, mas o Estado e o mercado não necessitam ser antagônicos. Isso é muito claro, tá? O Estado não necessita ser antagônico. Pelo contrário, tá? O Estado ele teria uma outra função. Primeiro, por um lado, criar políticas públicas que garantissem a intervenção internacional no nacional, garantindo também nos processos privatizantes, isso é importante vocês terem claro, que essa dimensão, ao se abrir para que empresas internacionais comprassem empresas nacionais de caráter público, garantir um processo de circulação de capitais, e esse é um conceito que é fundamental para a gente não perder de vista o porquê de algumas dessas dimensões, garantisse um processo de circulação, ao qual essa circulação de capitais expressa na própria composição do dinheiro presente nos bancos centrais dos países centrais, vamos falar dessa maneira, tá? Eu não gosto de usar o termo central, mas não tem outro jeito, garantisse o processo de circulação, o qual essa circulação de capitais em âmbito internacional garantisse um montante crescente de dinheiro, tá? No centro, independente do custo na periferia do capitalismo. É um processo disso, tá? Você fala assim, por quê? Essa é uma questão que às vezes pode confundir, né? Por que os governos correm para socorrer bancos? Por que você tem... Por que qualquer movimento que você tem em um canto do planeta afeta outro? Né? Porque quando você pega a composição, a composição monetária dos bancos centrais, né? Ela tem uma parte pública e uma parte privada. Né? E essa parte pública e essa parte privada implica no quê? Que se uma parte faltar, a composição monetária que se tem em âmbito das paridades em âmbito internacional, ela cai. Né? Então, a questão que se punha nesse sentido era o quê? Tá? Se privatizar, não só para se ocupar o mercado e o acesso a matérias-primas propostas que estavam na periferia, que passassem ao controle do centro, né, como, ao mesmo tempo, garantisse uma circulação de capitais, reduzindo a possibilidade dos calotes, né,
de pagamento da dívida. Essa é uma questão aí que isso dá um curso inteiro para se discutir, porque é algo que está presente no próprio debate sobre a mundialização do capital. Ora, essa dimensão proposta pelo Banco Mundial, que tinha ali como referência que o Estado e o mercado, abre e fecha-se aspas, né? Não teriam que ser antagônicos, essa concepção propriamente dita, ela traz como referência a própria discussão do sentido da privatização para a educação. Tá? Esses são elementos que foram transpostos, propriamente dito, para a educação. E aí, aquela questão que nós debatemos em aulas sobre o que pensavam os neoliberais sobre o que era a crise da educação, ela parece manifesta, tá? No pensamento do próprio Banco Mundial. O Banco Mundial, propriamente dito, elaborou esses fundamentos centrados na interpretação que se tem do próprio sentido de uma crise de cunho educacional. Tá? Porque a dimensão que se punha, tá? Ela era voltada de falar assim, olha, o problema da educação ela é ineficiente, ela tem problema de gestão. Olha, ela não atenta aos interesses do mercado. Ora, ela é formada numa perspectiva de cunho que não oferece condições de ensino à maioria das pessoas. Olha, as pessoas estão desempregadas porque o nível educacional é baixo. E a saída proposta para isso, pensada pelo Banco Mundial, seria o quê? A articulação entre o público e o privado. Essa era a grande era a dimensão pensada. E o público e o privado, que inclusive pensaria a educação em uma perspectiva talvez além da própria escola formal. É lógico que não teria como abrir mão da existência da escola formal, mas ela abriria cada vez mais espaços para você ter uma concepção de educação articulada dentro de pressupostos da própria dimensão de qual seria o sentido da oferta educacional. Tá? Por quê? Porque a questão que ela traz de fundo, ela é uma questão que ela se baseia no quê? Em se retirar a centralidade estatal, né? A intervenção direta estatal na educação, abrindo pressupostos ao qual a saída estaria em você dar liberdade à iniciativa privada. Instituições, inclusive, queriam gerir, tá? Porque tenta-se rediscutir o próprio sentido do público, o sentido do público, tá? Porque olha só onde que eu quero chegar, né? No entendimento neoliberal, né, a concepção de público é onde você tem pessoas, onde você tem indivíduos, vamos pôr assim. Quando você pensa uma concepção avançada de educação, você fala assim, por que se defende a educação pública? Né? Olha, mas a educação oferecida pelo Estado, ela é perfeita? Não, lógico que não, tá? Mas a grande questão que se põe ao se defender uma educação pública é do público
um espaço público voltado a se atingir o público. O que é? Olha só, quer dizer, o que isso significa? De você que as pessoas tivessem condição de ter algo de qualidade, que tenham condições de ter acesso pensados ao conjunto das pessoas. E não na perspectiva de se entender a individual, se entender o público enquanto um espaço de pessoas atomizadas que uma não tem a ver com a outra. Tá? A dimensão propriamente dita do espaço privado da educação, propriamente dito, olha, é muito difícil você pensar os espaços privados da educação sem você ter, ou no mínimo, um financiamento, ou o que quer que seja, ou uma recomposição de mensalidades para se pagar essa mesma educação. Da mesma forma, quando se analisa, eu cheguei a ler os relatórios, alguns dos relatórios do Banco Mundial sobre a educação, e é interessante as comparações que são feitas, porque as comparações elas são feitas de cunho técnico. E o que isso significa? Que quando você faz uma comparação de cunho técnico, a técnica pela técnica, ela desconsidera a cultura. Ela desconsidera as especificidades. Isso significa o quê? Olha, o que dá, o que dá propriamente, o que hipoteticamente deu certo em Bangladesh, como deu certo lá, também dará certo no Brasil. E nesse sentido, Bangladesh é igual ao Brasil. Por quê? Porque a análise é de cunho técnico. É a mesma coisa de você dirigir um carro numa estrada. Tecnicamente, você vai engatar as marchas dependendo da estrada que o país tiver. O problema é quando você vê as condições sociais que você tem nessa mesma estrada, os desdobramentos que estão dela e o que se pode se materializar nisso. Tá? Mas a premissa que se põe, tá? Foi uma tentativa de se discutir, propriamente dita, uma própria ressignificação, e o banco atuou nesse sentido. É se rediscutir o próprio sentido da relação que se tinha entre o público e o privado. E aí, a conferência de Jontien, que ocorreu em 1990, né, fazendo uma análise das matrículas, da retenção escolar, enfim, da própria operacionalização da tal da educação para todos, começa-se a se propor algumas interpretações sobre a própria educação. E essas interpretações, elas têm como referência o quê? Olha só. Primeiro, que existe um hiato entre os anos de escolarização e os conhecimentos e competências que os indivíduos precisam para desenvolver e contribuir com o crescimento econômico dos seus países. Observe bem que nessa primeira constatação, vamos pôr dessa maneira, o pressuposto que se tem, tá, é que a educação ela é um dado de cunho econômico. Né? Um segundo pressuposto, olha, o sistema educativo formal, representado pela instituição escolar, estaria perdendo a sua centralidade no processo de transmissão de conhecimentos. E isso, em grande medida, seria decorrente de uma visão estreita e engessada do que significa a própria educação. Tá? Ora, o estreito e engessado, vamos pôr dessa maneira, tem como referência nessa interpretação a falta de capacidade de se impor conhecimentos práticos sobre o que é o mundo. Né?
Esse é um dos argumentos que foram utilizados, que vocês estão vendo hoje na sociedade, de você ter lá os currículos enxutos de inspiração toyotista, tá? Que a partir dos conhecimentos práticos não seria necessário você ter disciplinas como iniciação científica, como filosofia, como sociologia. Por quê? Porque eles fogem da própria interpretação prática do mundo. Tá? Esse é o sentido do engessado, né? E ele toma uma dimensão um pouco diferente, porque para nós para quem está num campo crítico, isso é exatamente o oposto. Olha só. Terceiro, se a escola já não favorece as aprendizagens individuais necessárias para o desenvolvimento social, isso leva à valorização de outros espaços e processos formativos não ligados ao sistema público de ensino, disseminados no conjunto da vida social, na atividade produtiva. Esse é o sentido que foi posto de você ter ali as empresas, né? Propondo formar seus. Por quê? Porque ela é um processo de cunho formativo que é restrito à própria dimensão da atividade produtiva em si. Quer dizer, onde é que o Banco Mundial bebeu para fazer essa afirmação? Bebeu lá na teoria dos fenômenos complexos do Hayek. Né? Quando o Hayek, que, como disse para vocês, isso está em um conjunto da obra, né? E quando o Hayek, está lá no meu livro Hayek, Liberalismo e Formação Humana, onde eu recupero esse debate, né? Quando ele se propõe a dimensão educacional, e é por isso que eu afirmei para vocês que existem diferenças entre o liberalismo e o neoliberalismo, ao contrário do que pregavam os liberais no século XIX, com a educação como uma ferramenta para a construção da equidade social, nos escritos do Hayek, ele estabelece exatamente essa dimensão. Fala assim, olha, mas as atividades formativas educacionais elas teriam que ser restritas às empresas. Porque aí você tem uma questão, é por isso que lá no início dessa exposição eu afirmava isso para vocês, que é o próprio sentido da educação oferecida ou proposta nessas comissões para países que estão na periferia. Por que isso? Né? E aí quando a gente busca análise na totalidade, a gente começa a entender o porquê das questões. Porque na divisão internacional do trabalho, proposta como processo de reorganização em nível internacional das relações entre o centro e a periferia, as propostas de cunho nacional, elas são deixadas de lado. Se a gente não entender isso, a gente passa a entender as constatações do Banco Mundial, porque é lógico que a educação tem problemas. Ora, claro que tem. Mas a gente passa a entendê-las apenas no âmbito, nos limites da aparência. É a velha questão que se tem, que se a aparência fosse igual à essência, você não precisava da ciência. A questão proposta nesse sentido, ela está ali em uma dinâmica, vamos falar nesses termos, a qual é proposto a negação dos nacionalismos impostos por processos de cunho privatizantes, coloca a periferia do capitalismo em uma posição subordinada em termos da produção da ciência e da tecnologia. É por isso que você vê hoje, por exemplo, a redução de investimentos em universidades públicas, o ataque às universidades públicas.
a dinâmica que se põe de financiamentos apenas em projetos que possam trazer retorno à iniciativa privada, porque a dimensão que se põe aos países periféricos, né, é a volta, guardadas as proporções, e talvez desculpe meu exagero aqui, é a volta à Idade Média. A grande contradição que se põe ao projeto neoliberal é que ele aponta o mercado como um agente disseminador, mas expulsa a periferia. O mercado é para o centro do capitalismo e não para a periferia. Ou eu entendo isso ou não entendo o mundo que eu estou vivendo. Tá? As empresas não vão formar cientistas. Tanto é que quando a gente analisa aí a maioria dos cursos que são oferecidos aí por universidades corporativas empresariais, logicamente com suas exceções, tá? Com suas exceções, né? Que são poucas, tá? Os cursos são meramente, até o termo universidade é um termo ofensivo, né? Porque o termo universidade ele tem como premissa a dimensão da liberdade da ciência, da tecnologia, da produção científica, né? E na realidade são cursos meramente que acabam ali por atuar em segmentos, vamos pôr assim, de atividades subordinadas, tá? Olha, um outro ponto: o desenvolvimento da noção de competência disseminada no âmbito educacional e das relações de trabalho nas últimas décadas coaduna-se perfeitamente com essa perspectiva, valorizando mais o saber fazer do indivíduo adquirido ao longo da vida no processo do trabalho do que as certificações de cunho educacional. Percebe? Tá? E essa passagem reafirma a questão que eu coloquei acima. O debate, se ele está posto, tá? Na dimensão o que é o saber fazer, né? Ele está posto simplesmente na execução de tarefas de um trabalho de cunho, vamos pôr assim, de cunho limitado. Por mais que no campo das ideologias, vamos pôr assim, se ponha, olha, como colocou lá o toyotismo, que a gente debateu aqui, olha, o envolvimento dos trabalhadores, o envolvimento dos funcionários com o trabalho, enfim, né? A adoção das novas tecnologias, elas na realidade impactam no crescimento da alienação e estranhamento do trabalho, como pouco se viu na história. Você tem sim um processo, como disse a vocês na aula passada, de crescimento da obtenção tanto da mais-valia absoluta como relativa. A multifunção não significa aumento de conhecimento dos trabalhadores nem controle do processo científico enquanto uma decisão de cunho social. Imagina, não passa nem perto disso. Você tem sim um processo de intensificação do trabalho, ao qual redefine-se redefine-se a própria concepção de criticidade, né? É, é, quando a gente raciocina via educacional a criação de um sujeito crítico, vamos pôr dessa maneira, a gente parte da premissa de um crítico que tenha capacidade de compreensão do mundo, de suas alternativas e que consiga interpretar seu próprio lugar no mundo. Diferente de uma concepção limitada aí a um saber fazer do exercício das tarefas, o qual a noção de criticidade diante de um processo diante aí de um processo de alienação crescente do trabalho se limite apenas ao processo reprodutivo do capital, né?
ele não vai além disso, tá? Ele não vai além disso. Olhe só um outro pressuposto aqui do Banco Mundial, né? O investimento em educação deve estar mais voltado para as oportunidades de aprendizagem, favorecendo mercados de formação que promovam a disseminação das competências e das capacidades individuais necessárias para o desenvolvimento, né? Isso está no texto. Né? Ora, mas quem é que diz o que são competências, né? Não que elas não existam, o problema está quem diz o que são as competências propriamente ditas e onde é que elas querem chegar. Tá? Isso reforça a dimensão que está posta em cima. A proposta manifesta pelo Banco Mundial ela é uma proposta manifesta para a formação de uma força de trabalho dócil via educacional, tanto formal como não formal. É para um movimento propriamente dito, do qual a própria iniciativa privada consiga espaços de atuação, tanto na educação formal como na não formal. O que me parece dessa dimensão das competências propostas pelo banco é aquilo que a gente vem debatendo no decorrer do curso, né? A relação da educação e da política enquanto processo de controle de ações de mentalidades no futuro, né? Olha, um outro pressuposto nessa dimensão que se põe é a própria relação do investimento da educação. Quer dizer, como que se daria o investimento da educação? Tá? Olha, o investimento da educação ele só seria posto em uma dimensão de cunho linear voltado a questões que deem retorno ao capital. Né? Isso como eu disse para vocês acima, você percebe hoje no próprio investimento científico que se tem no país, né? Você pode olhar, por exemplo, vocês podem olhar as diretrizes propostas no CNPq, que acompanham uma tendência de países europeus que foram por esse caminho, né? Isso ou dá retorno para o capital ou não se tem dinheiro. E aí usa-se como pressuposto a própria dimensão assim, olha, mas isso é voltado ao desenvolvimento estratégico do país, quer dizer, um desenvolvimento estratégico que é difícil de ser pensado pela própria condição subordinada que o país está sendo empurrado na própria divisão internacional do trabalho. É por isso que tenta se criar, a meu ver, isso tem um forte impacto ideológico e trabalha aqui ideologia como falsa consciência da realidade, tá? É que você tem uma dimensão propriamente dita proposta, a ideia é se expulsar espaços que não têm uma produção científica voltados ao rápido incremento de produção de mercadorias e de circulação, e também em setores propriamente disso, que tem uma dificuldade de se repensar, né? Que tem uma dificuldade de ouvir críticas, que tem uma dificuldade de entender o seu próprio papel, porque talvez muitos prefiram viver em um mundo imaginário ao qual a exploração ela não existe, né? Esse é um dos pressupostos, né? Ora, é por isso que ali no texto, né, você tem uma passagem interessante que a autora diz assim, ó, de forma direta, pelo favorecimento à criação de mercados de formação como novos nichos de exploração das classes trabalhadoras do mundo,
ao questionar e redefinir o espaço público como garantias de direitos, de forma indireta, por assegurar a adequação de uma formação humana cada vez mais estreitamente interessada na sua função produtiva, reduzida ao processo de fazer de acordo com o modo capitalista da produção de sua existência. Quer dizer, ou a gente entende isso, ou não entende onde é que as propostas de cunho educacional manifestas pelo Banco Mundial, elas querem chegar. A questão, penso eu, que se põe nisso é vocês terem elementos para compreender que esse é um processo, ele não é novo, né? Ele não é neutro. Você tem-se ali uma questão de cunho conjuntural posta, né? Que tem-se um conceito de competência ali posto, vamos pôr dessa maneira, né? Que não responde à realidade das coisas como realmente são. Tal qual disse no início desse texto, né, no início dessa apresentação, né, algo que vai de encontro ao pensamento do brilhante texto escrito pela Marcela Pronco, né, que está aqui na página. A quem interessa essas concepções? A quem interessa a redefinição do próprio conceito de público? A quem interessa as parcerias públicas entre o público e o privado, né? Elas são neutras ou se inserem em um amplo processo de rediscussão das relações de poder ao qual que se dão em nível internacional, ao qual, infelizmente, na conjuntura que se põe, o Brasil se insere de forma subordinada, o que pode custar as condições de sobrevivência e, por que não dizer, a própria condição de inclusão das novas gerações, né? Essa é uma preocupação que eu particularmente tenho, que me levou a escolher esse texto sobre o Banco Mundial para esse curso e que deixo para vocês refletirem. E aí nós conversaremos um pouco mais sobre isso em sala de aula. Um abraço a vocês, tá? E no encontro presencial a gente conversa mais. Tchau.